Aluno do Dr. Márcio Eduardo Félix, do Laboratório de Biodiversidade Entomológica do Instituto Oswaldo Cruz. Minha bolsa é do programa da FAPERJ e teve início em 1 de 9 de 2011. Trabalho intitulado Taxonomia e Análise Filogenética do gênero Diadocéfala Spinula 1850, Insecta, Hemíptera, Cicaderides e Cicadelina. É uma família com mais de 25 mil espécies, segundo Jeffrey e colaboradores, e esse mesmo autor, junto com o Elmer, em 2002, fizeram coletas no dossiê amazônico e descobriram que 90% dos espécimes coletados ainda não eram descritos. E fizeram uma projeção de que o número total de espécies da família seriam 200 mil espécies. São cigarrinhas que apresentam cores vistosas e bastante contrastantes com a vegetação, o que é de ressaltar aos olhos por ser um bicho que não tem uma defesa natural contra predadores, a não ser a fuga. Divide-se em 3 grupos tróficos, os que se alimentam no xilema, no floema e no parênquima. Tem uma importância agrícola para a subfamília Cicadelini por serem vetores de fitopatógenos e por agredirem a planta ao se alimentar e na colocação de seus ovos. Apesar de ter uma relevância econômica e agrícola bem grande, não tem muitos estudos acerca dessa família e dessa subfamília. E para gêneros, não existem até 10 trabalhos de filogenia. Então, é o que justifica nosso trabalho, que é uma carência bastante grande acerca disso. A sua importância agrícola se dá ao fato dessa bactéria, que é transmitida por esses cicadelinos, a Xylella fastidiosa. Ali, aqui de esquerda, tem os sistemas vasculares da planta infestado de bactéria. Isso dificulta a passagem de água e sais minerais para a planta, levando à morte dos indivíduos. Aqui embaixo, uma das doenças, que é a clorose variegata dos citros, ou amarelinho dos citros, por essas manchinhas amarelas aqui nas folhas, e uma diminuição bastante considerável dos frutos, também ocasionando um problema econômico que aconteceu alguns anos atrás em São Paulo, na exportação de suco de laranja para os Estados Unidos. E aqui, a escaldadura das folhas. Aqui no cafeeiro, perda das folhas, e no pessegueiro, uma diminuição da parte verde da folha, diminuindo a taxa de fotossíntese, também prejudicando as plantas. Os principais vetores, aqui 2 proconines da tribo Proconine, Acrogornia citrina e Oncometopia facialis. E aqui 2 cicadelines, da tribo Cicadelini, Macrogonaria leucomelas e Dilobopterus costalimae. O gênero Diadocéfalo, que é o meu objeto de estudo, tem uma distribuição geográfica enorme, do sul do México até a Argentina. É um gênero que constitui 10 espécies. Aqui estão representadas 8 delas, com imagens. A Pulquérrima e a Bela, a gente não encontrou imagens na bibliografia e a gente não teve acesso a material delas ainda, mas pretendemos observar todos esses indivíduos. Aqui, Diadocéfala imaculata e Diadocéfala yang, que eu vou dar uma especial atenção a essas duas espécies dentro desse gênero. A Diadocéfala imaculata, ela tem a maior distribuição geográfica dentro do gênero, desde o sul do México até a Argentina. A caracterização do gênero se dá por essas células aqui na parte posterior caudal das asas, por essa célula antiapical lenticular, pela sua célula antiapical mediana aberta basalmente, a segunda célula apical estreitada e essa concavidade na extremidade caudal das asas. Os objetivos é estudar a taxonomia do gênero, verificando a identidade das espécies desse gênero e, se caso necessário, realizar descrições adicionais ou uma elaboração de uma chave de identificação para o gênero. Realizar uma análise filogenética, já que não tem nem 10 análises filogenéticas para gêneros, e obtendo hipóteses relacionadas entre as espécies. E associar o estudo taxonômico à filogenia. Materiais e métodos.
Para estudo morfológico foram usados 180 indivíduos de diferentes coleções entomológicas, tanto daqui do Instituto Oswaldo Cruz, como do Museu Nacional, da UFRJ e da Federal do Paraná. Desses 180 indivíduos, 150 eram da espécie Diadrocéfala bimaculata e Diadrocéfala young, por serem o ponto principal que a gente já vai dizer aqui. Para estudo das genitálias, a gente pega o indivíduo, tira o abdômen inteiro, coloca na potássia 10% para clarificar e retirar toda a musculatura, porque a gente precisa identificar as partes esclerotizadas da genitália para a identificação das espécies. Essa abdômen é colocado numa lâmina escavada, contendo glicerina, e é retirado a parte final do abdômen, que é onde fica a genitália propriamente dita. Feito isso, a gente, com microestiletes, disseca a genitália e olha todas as peças. Para o estudo filogenético, o método cladístico será utilizado no segundo ano do projeto, esse é o primeiro ano ainda, e serão levantados caracteres morfológicos de coloração e morfologia, estruturas do corpo mesmo, para a proposição de hipóteses de homologia primária, as quais serão organizadas em uma matriz não polarizada. E a análise parcimônia será utilizado o programa PALP e TNT, o suporte estatístico dos ramos avaliados por Bootstrap e por índice de Bremer. Aqui, por que eu ressaltei tanto a Diadrocéfala bimaculata e a Diadrocéfala young? Isso aqui é um parátipo de Diadrocéfala young, descrito em 82, por Sakakibara e Rodney Cavicchioli. A Diadrocéfala bimaculata, por ela ter essa distribuição geográfica imensa, ela tem uma variação intraespecífica bastante considerável, tanto na sua morfologia de coloração, isso aqui é uma típica, coloração negra, uma mácula aqui no pronoto e no mesonoto, e uma mácula aqui na parte do clavo, atingindo a sutura claval. Aqui, Edeagos, descritos e desenhados pelo Young, em 77, e Edeago e paráfise utilizados por Sakakibara e Cavicchioli, comparando com o paráfise e Edeagos de Young no trabalho de descrição de Young. E aqui mais dois Edeagos que foram observados pela gente aqui no laboratório e desenhado em câmera clara. Aqui em Young, vocês podem observar que também existem duas máculas, é um indivíduo um pouco mais claro, com pintinhas brancas em toda a extensão da asa, na cabeça e aqui no pronoto. Na descrição do Rodney Cavicchioli, ele diz que o que sustenta essa espécie são essas manchinhas brancas, a mácula do clavo não atingindo a sutura claval e esses dois ramos se estendendo aqui para o clavo. Só que, ao observar esses 150 espécimes, a gente descobriu que essas duas espécies, elas se sobrepõem, tanto na coloração quanto na morfologia da sua genitália. Esses dois desenhos aqui foram feitos aqui pela gente no laboratório também, e são desenhos dos paráticos também. Esse Edeago se parece bastante com esses Edeagos aqui. Esse aqui é o Edeago de uma cicada virgínia, que foi posteriormente identificada e sinonimizada como sendo um macho de Diadrocéfala bimaculata, uma vez que a Diadrocéfala bimaculata foi descrita por uma fêmea, inicialmente. E esse outro Edeago aqui se parece bastante com esse Edeago aqui também, mais esguio, o que nos leva a crer que seja uma variação de Diadrocéfala bimaculata. Por isso essa proposição de sinonímia, sendo Diadrocéfala young, um sinônimo júnior de Diadrocéfala bimaculata. Para uma ilustração um pouco mais clara, o padrão de coloração de Young é esse aqui, né? Claro, com pintinhas. Só que nós identificamos, em espécies de Mangaratiba, de 76, uma cápsula genital um pouco mais arredondada e um indivíduo provavelmente da mesma coleta, por serem do mesmo mês e do mesmo ano, com uma cápsula genital bem truncada. Um Edeago mais esguio e menos esclerotizado
e um EDA um pouco mais robusto e mais esclerotizado, mostrando que essa diferença morfológica de genitália está presente em até indivíduos exatamente iguais morfologicamente de coloração externa. Mais uma vez, indivíduos de coloração típica de Yang, clara, com as pintinhas, da represa do rio Guandu, do mês seguinte do mesmo ano, com genitais extremamente parecidos. A única diferença é que esse EDA tem um biquinho e esse aqui é um pouco mais arredondado, mostrando que o Yang disse na descrição do gênero, na literatura, que ele diz que há uma variação bastante grande, considerável, na morfologia de genitália desse gênero. Um outro resultado que a gente teve foi a elaboração dessa chave de identificação criada, com exclusão da pupérrima, por a gente não ter tido a obtenção de material, porque os tipos, a série tipo foi perdida, e pela literatura não ter informações que pudessem ser inseridas na chave para ser uma chave completa. Como vocês podem ver, Diadrocéfala bimaculata e Diadrocéfala Yang saem juntas na chave. A gente não conseguiu identificar nada que as separe. As conclusões. A dificuldade encontrada na sustentação de Yang se deve a todas essas características que foram observadas, o que faz com que nós propormos essa sinonímia. A coloração dessas cigarrinhas se sobrepõe, em alguns casos, e em outros são mais divergentes. O mesmo ocorre com a morfologia das estruturas genitais, como foi observada nas imagens. Com isso, conclui-se que provavelmente Yang é uma das diversas formas de Diadrocéfala bimaculata, sendo uma possível sinônimo junto. Foi possível criar essa chave de identificação, como eu disse, e não incluindo qualquer. A chave de identificação anterior era do Yang, que está defasada em 35 anos. Incluía apenas 3 espécies. Por isso, a criação de uma chave de identificação nova. A morfologia de genitália masculina, de Diadrocéfala bimaculata, é muito parecida com Yang. Por isso, as duas saírem juntas na chave de identificação. Obrigado.